Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento do Evangelho Diário. Que todos possam sentir neste momento o abraço de Jesus em nossa alma. Esse abraço que conforta, que consola, que nos fortalece. Que Jesus possa estar presente aqui conosco, nos concedendo, meus irmãos, o coração aberto para acolher as mensagens e as palavras do Evangelho segundo o Espiritismo e também dos doces ensinos do Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, desejo a todos nós um excelente sábado, que hoje o nosso sábado ele possa ser conduzido em cima de uma palavrinha. Que essa palavra, que é uma grande virtude, possa ser a palavra que a gente vai guardar no nosso coração e conduzir o nosso sábado com essa palavrinha viva aqui no nosso coração. Essa palavra é a paciência. Que hoje o nosso dia possa ser conduzido sobre o pilar da paciência. Paciência para ouvir, paciência para falar, paciência para fazer escolhas, paciência no nosso lar, paciência com o próximo, paciência com a gente. Que hoje o nosso dia possa ser conduzido com muita paciência, porque essa virtude só tem a nos ensinar e a gente precisa viver ela. E hoje, essa virtude, ela também vai ser muito falada aqui no nosso Evangelho. Por isso a gente está convidando a todos para que ela seja o nosso guia hoje do nosso dia. Paciência, meus irmãos. Paz em Jesus. Bom, meus amados irmãos, estamos aqui iniciando o nosso Evangelho Diário. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos. Estamos aqui, meus irmãos, no nosso 16º encontro, unindo a obra há 2000 anos, a obra está aqui, com o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós já estamos no capítulo 8, meus irmãos. Estamos adentrando aqui nesse capítulo. Vamos mergulhar nas palavras, na história que esse capítulo reserva para a gente, unindo isso com o Evangelho segundo o Espiritismo. Meus amados irmãos, vamos nos lembrar que ontem, após o encontro de Lívia com Jesus, e só vou fazer uma observação aqui, as palavras de Jesus para Lívia são palavras para o futuro, já avisando ela de algo do futuro. Será no futuro que ela vai provar essa abnegação a Jesus. E aí o Cristo já prepara o coração dela para algo que vai acontecer. Um momento decisivo que provavelmente ela vai ter um grande desafio ali para provar o amor a Jesus. Mas a gente não sabe ainda que momento é esse, ele vai chegar aqui na história. E meus irmãos, muitas vezes assim é com a gente também. Muitas vezes a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo e sai aquela passagem repetidas e repetidas vezes. Olha, eu não tenho dúvidas que muitos de nós já passou por isso. Abrir o Evangelho segundo o Espiritismo para tirar uma passagem ali no dia e é uma passagem que começa a sair com frequência. Ela sai a mesma passagem, tira, sai a passagem de novo. E muitas vezes, essa passagem que sai repetidas vezes, não é apenas uma passagem para o nosso presente. Mas muitas vezes, não em todos os casos, mas pode acontecer, de ser uma passagem nos preparando para o futuro. Porque muitas vezes a gente abre aquela leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, lê e pensa, mas como que isso está aqui no meu dia a dia, eu não estou entendendo muito bem. Mas a gente precisa ter a delicadeza de compreender que às vezes é uma preparação para algo que pode acontecer no futuro.
Dessa passagem já sai para o nosso coração já ficar preparado para algo que pode acontecer. Não é certeza, mas pode ocorrer. O mesmo acontece com os bons espíritos, que frequentemente nos preparam e nos avisam, seja por sonho, seja por uma comunicação. Eles nos avisam de coisas do futuro, nos preparando, para ver se a gente já prepara o terreno do coração para isso. Foi isso que aconteceu com Lívia. Jesus estava preparando ela para algo do futuro. E isso também ocorre conosco. Mas, meus irmãos, Lívia vai e retorna para casa de Cafarnaum. E quando ela chega em casa, coração sereno, coração tranquilo, Lívia estava feliz. Ela se depara com uma surpresa, infeliz surpresa. Públio está ali, mal-humorado, ríspido com ela, bravo. Públio, ele vai receber Lívia com palavras afiadas. O mau humor de Públio é tanto que parece que contagia aquele lugar, aquele mau humor dele. E Lívia tá lá, toda feliz, voltou feliz para casa, tá sorridente, está alegre, coração em paz com Jesus. E ela se depara com o quê? Públio mal-humorado. E o mau humor de Públio era tanto, mas tanto, que ele não parava de falar coisas grosseiras. Sabe, a gente usa um termo que é cutucar a onça com vara curta? Acho que era mais ou menos isso, sabe? Ele ficava ali cutucando aqui, falava outra coisa ali, jogava uma indireta aqui para ver a reação de Lívia, para ver se ela perdia a paciência. Toda aquela paz em Jesus, toda aquela paciência que ela abriu no coração, parecia que Públio estava testando ela para ver se tirava a paciência. Só que Lívia se mantém tranquila. Lívia vive, meus irmãos, vive essa grande virtude que é a paciência. Virtude essa que nós temos muito bem esclarecida ela no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7. Porque Públio mal-humorado, Lívia está tranquilinha, tranquilinha. Lívia não responde mal a Públio, mantém silêncio em muitos instantes e fica serena diante das palavras afiadas dele. Porque Lívia não permite que Públio tire a paciência dela. E, meus irmãos, muitas vezes a gente tem um costume de falar assim: o outro me tirou a paciência, mas isso tirou a minha paciência. Mas, meus irmãos, não tem como uma virtude ser tirada de nós. Não tem como alguém chegar do nosso lado, olhar a nossa alma e falar assim: vem cá, deixa eu tirar a virtude da sua paciência. Pronto, tirei. Não, meus irmãos. Ninguém tem o poder de tirar uma virtude que já está no nosso coração. Em verdade, somos nós que permitimos e escolhemos não viver essa virtude naquele momento. Não é o outro que nos tira a paciência. Não é o outro que irá tirar essa virtude da gente. Somos nós que, diante das situações da vida, escolhemos não viver essa virtude. Ou seja, damos mais voz à irritabilidade, à grosseria, às palavras afiadas, sendo que podíamos ter escolhido viver a paciência. Então Lívia, ela não permite que Públio faça com que ela não viva a paciência. Ela está firme ali com o coração em Jesus e ela fica serena. Ela escolhe viver a paciência, assim como todos nós, diante de situações difíceis, situações que envolvem o outro, podemos escolher viver a paciência. Porque quando temos paz no coração,
pode acontecer o que for exteriormente. Essa paz está aqui. E ninguém tira a paz que a gente tem no coração. Olha, meus amados irmãos, fato é que Públio está ali mal-humorado, Lívia se mantém serena e a relação deles está se afastando cada vez mais. Lívia está tentando de tudo, para poder aproximar um pouco mais do esposo. Mas chega um momento que ela percebe que não tem mais o que se possa fazer. Públio está muito afastado. E aí, nesse capítulo 8 da obra, nós teremos um salto na história. Agora, estaremos vendo detalhes do ano 33, mais ou menos uma época que vai se aproximar da Páscoa daquela época de há 2000 anos atrás. E desde o dia, e meus irmãos, desde aquele momento que Lívia encontrou com Jesus e retorna para casa e Públio está ali todo mal-humorado, ele não permite mais que ela vá ao encontro do mestre Nazareno. Então Lívia nunca mais teve a chance de ouvir as palavras diretamente de Jesus. Mas ela fazia algo. O que ela fazia? Ela facilitava para que a sua empregada Ana, ela tivesse folgas e pudesse sair ali da casa, para Ana ir ao encontro de Jesus, ouvir as palavras de Jesus e retornar e contar tudo para Lívia. Então Lívia continuava ali acompanhando as pregações do mestre, só que agora era Ana que passava essas informações para ela. Lívia mostra que assim, que quando o nosso coração ele quer mesmo seguir a Jesus, a gente sempre vai dar um jeito de estar com Cristo pertinho da gente. E aí ela faz isso nas condições que ela tinha, ela é o recurso que ela podia ter Jesus mais pertinho dela, através de Ana ali que ia passando as palavras de Jesus e ela ia ouvindo. Só que certo dia, a Ana, ao invés dela chegar com as palavras delicadas do mestre, ela vai chegar com uma notícia. Talvez a pior notícia. Ana vai chegar para Lívia e dizer que Jesus havia sido preso. E Jesus passaria por um julgamento. E a gente sabe que naquela época, quando alguém era preso e estava em julgamento, era porque eles estavam ainda resolvendo como seria a morte dessa pessoa. Então Lívia, quando fica sabendo disso, o coração dela estremece. Jesus estava preso. E agora? Então na cabeça dela, ela pensa que ela poderia falar com Públio. Públio era um senador romano. Ele tinha um certo poder naquela época. Ele podia conseguir interferir ali, evitar algo que acontecesse com Jesus. Públio, marquemos isso, podia fazer algo que evitaria a condenação de Jesus. E aí Lívia pensa em ir falar com o esposo. Só que ela está com um temor nesse momento de fazer isso. Porque os dois já não estão conversando tanto mais. A relação está fria. Públio está muito afastado ali da família. Novamente, o filho deles, Marcos, ainda não apareceu. Então tá tudo muito conturbado. Então Lívia pensa muito se ela não tem nem mais aquela afinidade, intimidade para ir chegar e conversar com o esposo e pedir esse favor para ele. Mas um dia ela cria coragem e ela vai para falar com Públio. Só que quando ela cria coragem para falar com ele, nesse mesmo momento, Públio recebe um recado. E esse recado vinha direto de Pôncio Pilatos. Pilatos estava convocando a Públio para uma reunião urgente. Reunião essa que decidiria como seria o caminho de Jesus aqui na Terra. Será que ele iria ser liberto? Ou ele ficaria preso e seria condenado? Pilatos não estava conseguindo decidir sozinho. E manda um recado para que Públio compareça urgentemente ali,
para uma reunião para decidir o destino de Jesus na terra. Parte do destino de Jesus na terra estaria na mão também de Públio Lentulus. Olha isso, meus irmãos. E eis que Lívia não consegue falar com Públio, porque ele logo recebe esse recado e ele logo parte a caminho para encontrar com Pilatos. E eis que quando ele adentra, meus irmãos, Pilatos irá querer a opinião dele sobre o julgamento de Jesus. Meus amados irmãos, esse julgamento e o que vai acontecer, nós veremos amanhã. E eu já adianto para todos nós que nós veremos detalhes de como foi a condenação e o julgamento de Jesus. Detalhes esses que talvez sejam novos para todos nós. Detalhes que a gente ainda não tenha visto. Porque o querido Espírito Emmanuel vai trazer para nós cada ponto que foi ali decisivo no julgamento de Jesus. Pessoas que estavam envolvidas e que muitas vezes a gente não vê isso descrito em outros lugares. Mas Emmanuel vai trazer aqui pra gente. Então nós teremos uma nova visão de como foi o julgamento de Jesus. Uma nova visão. E eu convido pra gente acompanhar amanhã como foi o julgamento e a condenação de Jesus. Bom, meus amados irmãos, lembremos que essa é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Nos encontramos amanhã com a paz de Jesus em nosso coração. Nos encontramos aqui amanhã para juntos partilharmos o pão do Evangelho. Tenham todos um excelente sábado com a paz de Deus. Que assim seja.